Olá, queridos. Ações extraordinárias costumam tornar os seus autores pessoas muito conhecidas. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, em Neil Armstrong, o astronauta que em julho de 1969 fez algo que nenhum ser humano, pelo menos até onde a gente saiba, havia feito até aquele momento. Ele colocou seus pés na Lua. E aquele ato fantástico, até então jamais experimentado pela raça humana, tornou Neil Armstrong um homem muito conhecido. Quem acompanhou também a Copa do Mundo de 2014 vai se lembrar daquele jovem jogador colombiano, James Rodríguez, que fez um golaço no jogo entre Uruguai e Colômbia. Rodrigues matou a bola no peito, virou com a canhotinha, ainda com a bola no ar, chutou e fez um golaço. James Rodrigues já era um jogador importante na Europa, mas ele ficou mundialmente conhecido depois dessa Copa, em especial depois desse gol que ele fez contra o Uruguai. Um dos efeitos foi ser contratado pelo Real Madrid, sair do Mônaco e ir jogar no Real Madrid. Mas atos marcantes ou ações extraordinárias também podem ser ações extraordinárias maldosas que prejudicam o próximo. Em setembro de 2001, dia 11 de setembro de 2001, as duas torres gêmeas nos Estados Unidos foram atacadas e o responsável pelaquela organização terrorista chamada Al-Qaeda ficou mundialmente conhecido também. Osama Bin Laden ficou conhecido por aquele ato extraordinário que conseguiu furar a segurança norte-americana e atingir os Estados Unidos naquele que foi o maior ato terrorista do século XXI e certamente por muito tempo ficou marcado na memória dos americanos como algo terrível. E esse ato acabou tornando Bin Laden um homem conhecido e muito procurado até que finalmente foi executado pelos americanos. Mas o Deus Israel também é alguém que faz coisas extraordinárias, coisas fantásticas, demonstra o seu poder. Na verdade, o Deus Israel faz coisas que homem algum é capaz de realizar. Deus não precisa pisar na lua porque, afinal de contas, foi ele quem criou a lua. E o poder de Deus, em vez de ser usado para promover o mal, promover a impiedade, é usado nas Escrituras Sagradas para trazer salvação e redenção, para trazer libertação. O Deus Israel também faz coisas extraordinárias. Aliás, faz coisas que nenhum homem, nenhum ser humano conseguirá fazer. E esse Deus que faz coisas fantásticas, ele faz com um propósito, como nós começamos a estudar no último domingo. O texto de Josué, capítulo 4, a partir do versículo 19 até o capítulo 5, versículo 1, fecha aquele ciclo da travessia do Jordão e mostra dois propósitos pelos quais Deus realiza atos poderosos, Deus realiza ações miraculosas que homem algum é capaz de realizar. Eu quero então convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Josué capítulo 4, a partir do versículo 19, nós leremos até o capítulo 5, versículo 1. Diz assim o texto da palavra de Deus. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais: que significam estas pedras? Façam-nos saber. Aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Capítulo 5, versículo 1 diz: todos os reis amorreus que habitavam ao oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivéssemos atravessado. Por isso,
desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Na semana passada nós começamos a estudar essa passagem e falamos que o foco dela está em explicar para nós o milagre do Jordão, em concluir essa sessão da abertura do Jordão e da travessia, explicando sobre o para quê, o propósito, a finalidade pela qual Deus realizou esse milagre. A ênfase no milagre está presente no capítulo 4, versículo 23, quando o texto diz para nós que o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós até que o tivéssemos atravessado. O texto aqui claramente coloca Deus como a causa dessa secagem do Rio Jordão, como aquele que realiza o milagre, como aquele que age com poder, salva o seu povo. E aí nós somos informados que Deus ele não faz isso meramente para satisfazer a curiosidade das pessoas. Não é que os israelitas estivessem entediados e precisavam de um milagre para deixá-los um pouco mais animados. Não, Deus ele realiza esse milagre com um propósito duplo. Segundo o versículo 24, Deus fez assim para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Na semana passada nós olhamos para esse segundo propósito aqui descrito no texto, para que Israel temesse o Senhor, o seu Deus, e falamos desse aspecto externo do propósito do milagre. Hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre o primeiro propósito que aparece nesse texto, o propósito da salvação que Deus traz para Israel ao tornar o seu nome conhecido no meio das nações. Então, Deus, além de levar a nação de Israel a temê-lo, além de levar a nação de Israel a adorá-lo como seu Deus, como seu Senhor, Deus também quer tornar o seu nome famoso, conhecido entre os povos da terra. É muito interessante observar que tudo que Deus realiza, ele faz no meio das nações. Ezequiel, capítulo 20, versículo 9, vai nos lembrar disso com uma ênfase bem interessante. Aliás, o texto de Ezequiel 20 nos traz informações, por exemplo, de que a nação de Israel, quando estava no cativeiro do Egito, havia caído em idolatria, mas Deus mesmo assim decidiu salvá-los, preocupado com a sua reputação, a sua glória no meio das nações, ou para que os povos vissem o seu poder e percebessem que o Deus Israel é um Deus superior, é um Deus que está acima de qualquer outro Deus ou qualquer outra divindade. Na verdade, não existe nenhum outro Deus além dele. Ezequiel 29 diz assim: mas por amor do meu nome eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, entre as quais estavam, e à vista de quem eu tinha me revelado aos israelitas para tirá-los do Egito. Então, Deus, ele realiza grandes feitos em favor de Israel, mas Israel não é um fim em si. Deus quer a sua glória se espalhando, a sua glória sendo reconhecida entre as nações. E aqui o texto destaca para nós a expressão mão poderosa na NVI, literalmente no hebraico mão forte. Essa expressão já havia aparecido em outros trechos do Pentateuco, geralmente associando a mão poderosa de Deus com o ato de libertação ao tirar Israel do Egito, mandando as pragas sobre os egípcios ou abrindo o mar de juncos. Por exemplo, lá em Deuteronômio, em Êxodo capítulo 3, versículo 9, quando Deus está conversando com Moisés, ele diz para Moisés o seguinte: o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma mão poderosa o force. A mão poderosa aqui descreve a ação de Deus trazendo juízo sobre os egípcios e finalmente tirando Israel daquela condição de escravidão. A mão poderosa de Deus aqui também é usada, por exemplo, lá em Deuteronômio 7:8, quando Deus diz para a nação de Israel: mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da escravidão da terra do Egito. A mão poderosa de Deus demonstrava para Israel e para os egípcios
que ele era o único Deus verdadeiro no meio daquela terra. Como Êxodo capítulo 12, versículo 12 vai deixar claro, Deus executou o juízo contra os deuses do Egito. Ou como Jetro vai dizer para Moisés lá em Êxodo 18, Deus humilhou os deuses egípcios exatamente naquilo que eles se vangloriavam. E assim como ficou bem claro para os egípcios quem era Deus de verdade, os cananeus, ao olharem para a travessia do Jordão, reconheceriam que o Deus de Israel é incomparável, que o Deus de Israel é singular, que o Deus de Israel é capaz de trazer salvação e que o Deus de Israel é um Deus grandioso, majestoso e um Deus de poder, que Deus nenhum em Canaã poderia se comparar a ele. Então, esse é o propósito pelo qual Deus realiza o seu milagre, ou segundo o propósito que nós estamos destacando hoje, embora seja o primeiro na ordem do versículo 24 de Josué capítulo 4. Mas qual o efeito desse propósito? Quando as nações sabem que o Senhor tem mão poderosa, quando as nações sabem que o Deus de Israel é um Deus glorioso, o que isso provoca nas nações? O que isso gera nas nações? E o texto então nos fala, pelo menos nos indica aqui no seu contexto mais próximo ali do capítulo 5, versículo 1, mas também no contexto mais amplo, nós vamos olhar rapidamente para o capítulo 2, relembrar o que aconteceu ali, que quando Deus se torna conhecido entre as nações, esse conhecimento do Deus de Israel, do Criador de céus e terra, pode gerar tanto juízo quanto salvação. No capítulo 5, versículo 1, a gente vê esse primeiro efeito que eu mencionei, o efeito do juízo. Veja, o texto diz para nós que todos os reis amorreus que habitavam o oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral ouviram como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Olha que interessante, eles ficam sabendo do que Deus fez, eles ouvem que Deus foi capaz de parar as águas do Jordão e o povo conseguiu atravessar, e em vez de adorar o Deus de Israel, em vez de reconhecer que só o Senhor é Deus, entregar as suas vidas a Ele como aquele que deveria governá-las e adorá-lo como o Deus Todo-Poderoso, esses reis reagem com medo, esses reis têm uma reação negativa ao conhecimento do que Deus fez. O capítulo 5 diz para nós que o coração deles se derreteu e já não havia mais fôlego neles para enfrentarem Israel. Esse verbo usado aqui para descrever o coração derretendo é muito interessante, porque ele é usado, por exemplo, em outras passagens, como lá em Êxodo 16, para falar do maná, que diante do calor do sol, durante o dia se derretia, do alimento que se derrete com o calor do sol. Ou é usado também no Salmo 68, 2, para falar da cera que diante do fogo derrete e é moldada ali naquele fogo em que ela vai derretendo. Assim era o coração dos cananeus, dos amorreus, desses povos que habitavam o lado ocidental do Jordão, diante de Israel e diante do Deus Israel. Eles reagiram com medo, eles reagiram com uma reação de retração, de temor, de medo e não de reverência e de entrega. Durante esse tempo de quarentena, nós temos tido alguns momentos aqui em família de fogueira. A gente tem feito uma fogueira, uma mini fogueira, uma pequena fogueira aqui no apartamento, dentro, né, de um pote de cerâmica, então nada muito grande, mas porque as meninas gostam de fazer fogueira, e quando a gente vai para Atibaia, na casa dos meus pais, a gente também tem feito fogueira ali, já uma fogueira maior, tal, tem mais espaço. E chega um momento em que estamos fazendo a fogueira de derreter os marshmallows, de colocar os marshmallows na fogueira, deixar eles se derreterem e colocar aqueles marshmallows deliciosos para dissolverem na nossa boca. O coração dos reis de Canaã, os reis amorreus e cananeus, os reis do interior e os reis do litoral, estava como aquele marshmallow derretido, dissolvendo, já sem forças, se esvaindo. O coração dos reis cananeus e amorreus
Era como diz o nosso ditado, como a gente costuma dizer uns para os outros aqui, às vezes brincando, o coração deles estava firme como uma geleia. Eles já não eram mais capazes de encarar Israel com coragem, com convicção. Eles tinham medo, eles tinham receio. E sabe o que é pior, queridos? Esse medo e receio se transforma no nosso texto aqui em oposição, em hostilidade. Um pouco mais para frente, no capítulo 9, quando eles ficam sabendo do que Deus havia feito por Israel, capítulo 9, versículos 1 e 2 diz para nós aqui: e souberam disso todos os reis que viviam ao oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Versículo 2 diz, do capítulo 9, eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Em vez de caírem prostrados diante do Senhor, esses reis se opõem a Deus. Esses reis lutam contra Deus. Eles tentam lutar uma batalha que nós já sabemos quem vai ser o vencedor. O vencedor dessa batalha é o Deus de Israel. Não valeria a pena lutar, seria tolice enfrentá-lo. Mas mesmo assim, eles tentam resisti-lo. Como o pecado nos emburrece, não é verdade? Tentar lutar contra um Deus que abriu o Jordão, que loucura! E na verdade, o conhecimento de Deus aqui só aumentava o peso sobre a cabeça desses reis por lutarem e se oporem ao Deus Israel. Eles eram ainda mais culpados, porque apesar de saberem quem era esse Deus, eles o rejeitaram e se opuseram a ele. Então o conhecimento de Deus pode, por um lado, trazer juízo. Mas esse não é toda a nossa história. Nós ficamos sabendo também que há alguns paralelos aqui, quando nós lemos, especialmente o capítulo 4, versículos 23, 24 e o 5:1, alguns paralelos com a narrativa do capítulo 2 da história de Raabe. Por exemplo, o texto diz para nós, no capítulo 4, 24, que nós lemos aqui, que Deus realizou esse milagre do Jordão para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa. Há um paralelo, há um eco aqui ao discurso de Raabe diante dos espias, quando eles estão na sua casa protegidos ali. Ela diz para os espias: eu sei que o Senhor lhes deu essa terra. O mesmo verbo saber é usado por Raabe, que é usado no capítulo 4, 24, sobre o propósito do milagre. E olha que interessante. O capítulo 4, versículos 23 e 24 dizem para nós que o Senhor secou o Jordão como secou o Mar Vermelho até atravessarmos, para que os povos saibam que a mão do Senhor é poderosa. Quando Raabe reconhece que o Senhor deu essa terra para Israel, ela diz: eu sei que o Senhor deu essa terra para Israel, ela evoca, ela relembra a abertura do Mar Vermelho. O texto diz para nós lá em Josué 2:10 que Raabe diz para os espias: pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês. Ao falar, ao saber daquilo que Deus havia feito com o Mar Vermelho e que ele faria depois da narrativa de Raabe também com o Jordão, Raabe reconhece que o Deus de Israel é Deus verdadeiro. Ela também havia falado, usando as mesmas expressões que nós vemos no capítulo 5, versículo 1, que os cananeus estavam todos com o coração derretido, com o seu espírito ou seu fôlego indo embora, sem coragem para enfrentar Israel. A mesma linguagem que é usada no capítulo 5:1 também é usado por Raabe, lá no capítulo 2, versículos de 9 a 11. Mas sabe o que é interessante? Em vez de Raabe ficar com medo, em vez de Raabe se opor, tentar lutar contra Israel, o texto traz para nós a confissão de Raabe no capítulo 2, versículo 11. Ela diz: o Senhor, o seu Deus, o Deus de vocês, espias, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Para Raabe, uma mulher que fazia parte desses povos de Canaã, o conhecimento da redenção poderosa do Senhor lhe trouxe salvação. Como o texto de Josué vai nos apresentar mais à frente, ela vai ser salva, vai ser protegida, a vida dela e dos seus familiares será preservada. Em vez de se opor ao Deus de Israel, ela decidiu acolher os espias. Em vez de entregá-los e entregá-los à morte, ela os protegeu e os enviou com vida e em paz de volta para o acampamento deles. E também colocou aquela faixa vermelha, aquele cordão vermelho na sua janela,
indicando que ela havia se aliado ao Deus de Israel e jurado lealdade a ele. O compromisso dela não estava mais com os deuses de Canaã. Ela reconhecia que só o Senhor, o Deus de Israel, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Nessa semana eu estava lendo um artigo sobre plantação de igreja do pastor Michael Beck, um pastor sul-africano plantando igreja na Nova Zelândia, e ele conta no começo do artigo sobre a sua conversão, como ele veio a conhecer a Cristo. É muito interessante como Deus alcança pessoas por meio da proclamação dos seus grandes atos de poder, do seu grande ato de redenção. Ele fez isso no Mar Vermelho, ele fez isso no Rio Jordão, mas o maior ato de redenção de Deus foi aquele que ele realizou em Cristo Jesus, por meio da vida, ministério, morte e ressurreição. Michael Beck relata assim a sua conversão. Há 20 anos eu estava trabalhando no bar no centro de Londres e havia adquirido um péssimo vício em cocaína. Voltei para casa na África do Sul esperando ficar quieta e me limpar. Depois de ficar chapado, diz ele, uma noite toda, ouvi o testemunho de um pregador da TV. Sem ter mais nada para fazer, decidi assistir aquele pregador. Eu estava pronto para zombá-lo, para dizer que ele era um tolo, que aquilo que ele pregava era loucura. Mas a palavra de Deus penetrou diretamente em mim. Profundamente convencido do meu pecado, tive certeza de que Jesus ressuscitou e estava vivo. Daquele dia em diante, tudo mudou. A poderosa redenção de Deus, ao se fazer conhecida entre os povos, traz juízo, é verdade, sobre aqueles que a rejeitam, mas também traz salvação sobre pessoas como Raabe e como Michael Beck, como você e como eu. Quais são algumas implicações que esse texto traz para nós, que nós podemos aplicar à nossa vida, alguns princípios importantes também que devemos destacar? O primeiro deles, a primeira implicação dessa passagem é que os grandes atos de salvação de Deus devem ser anunciados e proclamados entre as nações. Quando nós olhamos para o livro de Salmos, nós vemos uma ênfase muito grande nessa proclamação dos atos de Deus para os outros povos. Afinal de contas, Deus escolheu Abraão e os seus descendentes para serem bênção para as outras famílias da terra. Quando nós lemos, por exemplo, o Salmo 96, versículos 3 e 4, o texto diz para nós: anunciem a sua glória entre as nações, os seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de louvor. O Salmo 57, 9 diz: eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações, cantarei os teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus. Os salmistas, vez após vez, dizem que vão proclamar o nome de Deus entre as nações, ou chamam o seu povo a proclamar a grandeza de Deus, os poderosos atos de Deus entre os povos. Esse chamado dos salmistas ecoa por toda a Bíblia. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós também somos chamados a testemunhar do grande ato de poder de Deus em Cristo Jesus, a testemunhar do Deus encarnado, Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem, plenamente Deus, plenamente homem. No Evangelho de Mateus, no final do Evangelho de Mateus, depois de dizer que ele tem autoridade sobre céus e terra, no capítulo 28, versículo 19, ele diz: ide e fazei discípulos de todas as nações. Um pouquinho antes de subir aos céus, em Atos 1:8, Jesus diz para os seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eu e você também somos chamados a testemunhar daquilo que Jesus fez por nós, testemunhar da salvação que só Deus pode oferecer aos homens. Como é que você tem respondido ao chamado para ser testemunha de Jesus? As conversas com as outras pessoas são excelentes oportunidades para testemunharmos com a nossa boca do que Cristo fez, não apenas por nós, mas pelos pecadores deste mundo. Você tem sido uma ousada testemunha de Jesus, falando da poderosa redenção que ele trouxe por meio do seu Filho? Ou será que os descrentes com os quais você passa grande parte do seu tempo sequer conhecem a essência da mensagem do Evangelho? Talvez porque você tenha medo,
talvez porque você se sinta envergonhado, talvez porque você está mais preocupado em manter a amizade do que em compartilhar com aquela vida a única mensagem de esperança verdadeira, que é a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Sua vida tem refletido gratidão e compromisso com Deus que o salvou na sua forma de expressar amor ao seu próximo? Será que as pessoas veem no seu dia a dia uma integridade que as cativa, que as impele a querer conhecer quem é o Deus que você serve, quem é esse Deus a quem você adora? Será que elas percebem o impacto da morte e da ressurreição de Cristo Jesus na sua vida? Ao olhar para a sua vida e olhar para as pessoas ao redor, eles percebem em você uma diferença de alguém que vive não como aqueles que não têm esperança, mas como uma pessoa que tem esperança no Cristo que morreu e venceu a morte e nos promete uma nova criação. Como você tem testemunhado de Cristo? Como esse tempo de quarentena tem movido você a pensar em formas criativas de evangelizar o seu vizinho, de compartilhar de Cristo talvez com um médico, de falar de Jesus para uma pessoa do trabalho que talvez está aflita, está agoniada? Você tem aproveitado essas oportunidades para trazer a mensagem de esperança e de redenção poderosa que Deus nos traz em Cristo Jesus? Não deixe passar essas oportunidades. Não deixe de aproveitar esse tempo que Deus lhe dá para anunciar a redenção poderosa em Cristo. Mas essa passagem também nos lembra que, embora seja nossa responsabilidade proclamar o que Deus faz em Cristo Jesus, não é nossa responsabilidade cuidar dos resultados que a proclamação trará. Deus é quem traz salvação. Como diz Jonas 2,9, a salvação pertence ao Senhor. O nosso papel é proclamar e anunciar. Algumas pessoas crerão, assim como Raabe, assim como Michael Beck, assim como você e eu. Outras pessoas rejeitarão essa mensagem. Mas o Evangelho é exatamente isso. O Evangelho é loucura para os gregos. É escândalo para os judeus, mas para nós que cremos em Cristo Jesus é o poder e a sabedoria. Não deixe de proclamar, mas entregue para Deus o resultado dessa proclamação. Se as pessoas rejeitarem, até se oporem a você por falar de Jesus, não se envergonhe do Evangelho. Se pessoas confiarem suas vidas a Cristo, ajude essas pessoas a conhecerem mais o Salvador e caminhar com Ele. Nessa semana, Fabi e eu terminamos uma biografia maravilhosa do Adoniran Judson, missionário batista na Birmânia, hoje chamada de Mianmar, esse país, conhecido como Mianmar, mas que era chamado de Birmânia naquela época. Foi no comecinho do século XIX evangelizar os birmaneses. Ele tinha uma paixão muito grande por esse povo e queria que esse povo conhecesse o Evangelho. Adoniran Judson chegou a traduzir a Bíblia toda para o birmanês para que as pessoas pudessem ler as Sagradas Escrituras, e hoje é a única versão que tem naquela língua ainda. Mas, à medida que Adoniran foi pregando o Evangelho, e demoraram muitos anos para que o primeiro convertido surgisse, para que a primeira pessoa cresce no Evangelho de Cristo, ele fala que enquanto ninguém cria em Cristo, enquanto aquele povo extremamente budista, extremamente religioso, mas seguidor do budismo, continuava com a sua religião e dizia: nós não podemos nos tornar cristãos porque todo birmanês é budista. Né? Abandonar o budismo é abandonar a nossa identidade como birmaneses. Mas quando algumas pessoas começaram a ouvir o Evangelho e crer nesse Evangelho, 1, 2, 3, até que depois de 9 anos eles tinham uma igreja ali de um pouco mais de 10 pessoas. O autor, o biógrafo desse livro, conta para nós que a hostilidade e a oposição também começou a aumentar. Porque as pessoas já não viam Adoniran Judson e Anne Judson, sua esposa, como pobres coitados que estão tentando falar de Jesus para um povo que é budista e que jamais vai crer nessa mensagem. As pessoas começaram a se opor porque perceberam que aquela mensagem estava gerando transformação e mudança e levando alguns a abandonarem o budismo para seguirem Jesus. Mesmo assim, Adoniran Judson continuou pregando o Evangelho. Apesar de perder sua esposa naquele país por condições precárias que eles viviam ali,
apesar de perder diversos filhos, vários filhos morreram na infância, ele viu vários filhos, a vidinha deles se escaparem. Ele também foi preso, foi torturado durante quase um ano durante a guerra entre a Birmânia e a Inglaterra, em 1824. A Adoniram Judson não cessou de pregar o Evangelho. Não cessou de trabalhar na tradução da Bíblia. E anos depois, muitos anos depois, o autor fala de um momento em que ele foi ali para a cidade onde ele havia começado a pregar Cristo na Birmânia. E naquela cidade ele foi descobrindo e percebendo que o cristianismo havia alcançado muito mais pessoas naquele país. E amando Jesus e querendo que aquele povo conhecesse a salvação do nosso Deus, ele morreu na Birmânia pregando o Evangelho de Cristo. E você? Está disposto a pregar e falar de Jesus? Falar da poderosa redenção de Deus para as pessoas que o cercam? Não deixe passar essa maravilhosa oportunidade que temos de compartilhar com os outros sobre o nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Que Deus o abençoe. Vamos orar. Pai querido, nos dá coragem e ousadia para proclamar o Evangelho aos perdidos, para falar da salvação que só o Senhor pode oferecer, para oferecer às pessoas a esperança verdadeira, real, a esperança que não é abalada pelo coronavírus, a esperança que não é abalada por limitações financeiras, a esperança que não é abalada pela oposição dos outros, mas uma esperança firme, porque está calcada no Deus homem, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou para nos dar salvação. Torna-nos testemunhas ousadas e corajosas para proclamar às nações, para proclamar aos indivíduos, às pessoas que nos cercam, da poderosa redenção que o Senhor nos trouxe no Teu Filho Cristo Jesus. É o que oramos no nome de Cristo. Amém.